Leilin Farlier. Esse nome era uma lenda em Twilight Zone, um mito. Suas histórias foram passadas como lendas, cantadas em louvor por numerosos bardos. E agora, essa lenda mais uma vez apareceu diante de seus olhos. Algumas coisas interessantes parecem ter acontecido na minha ausência. Leilin olhou em volta quando disse isso, e muitos diretores deram alguns passos para trás em ordem, sejam eles de nível 1 ou 2. Finalmente, um rank 2 magos não o aguentou mais. Ele caiu de joelhos com um baque e gritou: Mestre Leilin, por favor, me perdoe. Eu nunca quis trair você e só fui forçado pelo banqueiro. Como alguém da mesma geração de Leilin, esse mago chamado Akazawa conhecia bem sobre ele e seus modos implacáveis. Foi por isso que a aparência de Leilin o assustou, quase ao ponto de molhar as calças. E assim, como se via um efeito dominó, mais e mais magos se ajoelhavam, todos os joelhos batendo no chão. Independentemente do esforço que o banqueiro colocou em estabelecer vínculos com eles e ameaçá-los, foi tudo uma brincadeira na frente de Leilin. Você não quer que eu venha antes? Bem, eu estou aqui agora. O que você tem a dizer? Leilin olhou para o banqueiro, quase sem se importar em sequer falar com pequenas batatas fritas como ele. Banqueiro percebeu o sarcasmo em seu tom imediatamente. Sombra de Loki. O rosto de banqueiro ficou verde por um momento, depois vermelho antes que seu domínio falso se espalhasse. Energia no nível 3 se espalhou, e um artefato mágico de baixo grau brilhou em suas mãos. Banqueiro soltou seu ataque mais forte com confiança e correu direto para Leilin. Ele estava muito claro que a aparência de Leilin havia arruinado todos os seus planos. Ele só tinha uma esperança agora. Ele teve que esmagar o mito com suas próprias mãos, para derrotar Leilin. E ele estava confiante em fazer isso, em sua herança. Um enorme domínio se abriu, empurrando até mesmo muitos magos para o lado. A força feroz e frenética causou uma mudança nas expressões de muitos magos. Que coragem louvável! Leilin estreitou os olhos e o equipamento mágico de baixo grau nas mãos de banqueiro se estilhaçou centímetro a centímetro. Depois disso, foi o domínio falso. A radiância do rank 3 foi apagada, e uma camada de cinzas apareceu na superfície do corpo de banqueiro. Em poucos instantes, ele se tornara nada mais que uma estátua de pedra. A superfície da estátua capturou o olhar frenético no rosto de banqueiro perfeitamente. Era como um palhaço tentando fugir, muito cômico. Você não queria ser honrado por seu legado ser transmitido? Muito bem, esta estátua pode ser colocada na Praça da Aliança da Natureza. Será um bom contraste. Leilin assentiu, e o lugar caiu num silêncio mortal. Muitos dos magos presentes sentiram que estavam sonhando. O que eles acabaram de ver? O forte rank 3 banqueiro atacou Leilin com força total, mas seu oponente simplesmente piscou os olhos e se transformou em uma estátua. Até mesmo sua alma foi aniquilada. Este guardião radiante era evidentemente um pouco mais aterrorizante do que nas lendas. Ok. Alguém mais quer interferir nos assuntos internos da Academia da Aliança da Natura? Leilin olhou em volta. Por esta altura, os outros seguidores leais de Barca e banqueiro já tinham tido uma má premonição e começaram a recuar um após o outro. As luzes do teletransporte explodiram também. Infelizmente, já era tarde demais. Bang! 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 O sangue espirrava como fogos de artifício enquanto Barca e o resto queimavam em pedaços, enchendo o céu inteiro. Uma chuva escaldante de carne caiu sobre os rostos e ombros dos magos presentes na cena. No entanto, nenhuma única pessoa se atreveu a apagar qualquer coisa. Esqueça de pará-lo. O guardião radiante nem moveu as mãos, e não houve ondas de energia de feitiços. Como esses classificaram dois magos? Chocados ao extremo, os corações dos magos no local já estavam ficando lentos. Não objeções a todos. As conquistas do diretor Celine são óbvias para todos eles. Realmente não se atrevem a se apresentar novamente.
Quanto a esses rank 1 segundo e 2 segundos, Lei Lin poderia facilmente matar um monte deles com apenas um leve sopro de ar. Ele simplesmente não podia mais ser incomodado com pessoas de seu poder. Lei Lin Celine deu um passo adiante, uma excitação em sua voz que o surpreendeu. Originalmente, ele pensou que depois que ele deixasse o poder com fome, Celine não estaria ansiosa por seu retorno. Mas pelo que parecia, a passagem do tempo fez essa mulher pensar em seus pontos positivos. Lei Lin não pôde ajude, mas entre na gargalhada. Ele sentou-se diretamente no assento do anfitrião enquanto Celine ficava respeitosamente de um lado. Os olhos dos outros magos que haviam apoiado Celine anteriormente, como Irem, Gordius, Will e os outros, estavam todos cheios de êxtase. Eles estavam principalmente sob Celine devido a ela ter suas fontes espirituais, e não tinham escolha senão se forçar a apoiá-la. Embora fosse esse o caso, com o reaparecimento de Lei Lin, as coisas não só tinham tomado um novo rumo imediatamente, mas seus esforços eram ainda mais do que amplamente recompensados. Lei Lin não se importava com Irem e os outros. Em vez disso, dirigiu seu olhar para um jovem mago. Este mago brilhantemente bonito era realmente aquele que era o mais favorável de Celine agora. Este é o Magus Will. Uma estudante de segunda geração da Academia da Aliança da Natureza. Ele já avançou para se tornar um mago oficial e é professor na instituição. Celine apressou-se a apresentá-lo a Lei Lin. Claro que sei que, Lei Lin sorriu. Quando ele olhou para Will, ele encontrou seu rosto familiar. Sua mãe, ela está bem? Perguntou Lei Lin. Minha mãe. No coração, Will ficou extremamente chocado. Ele não sabia por que Lei Lin de repente fez essa pergunta, mas ele ainda respondeu: minha mãe era apenas uma acólita. Faz mais de 50 anos desde que ela faleceu, eu vejo. Lei Lin suspirou com um tom de voz rouco. O tempo é o grande inimigo de todas as criaturas vivas. Senhor Guardião Radiante, você conheceu minha mãe? Will ficou excitado. Desde que ele nasceu, ele nunca tinha visto seu pai. Ele ouviu de sua mãe que seu pai tinha ido fazer algo muito importante e justo, mas nunca retornou. Poderia ser. A pergunta de Lei Lin e a resposta de Will tinham um significado extremamente profundo. Não apenas os magos vizinhos, até mesmo Celine fez uma má associação. Ela olhou para Lei Lin e analisou Will. Seus olhos refletiam uma expressão pensativa, e ninguém sabia o que ela estava pensando. Se sua conjectura fosse verdadeira, mesmo que Will fosse um assistente capaz, ela teria que reprimi-lo um pouco no futuro em segredo. No entanto, na superfície, eles devem parecer mais íntimos. Se Lei Lin soubesse sobre os pensamentos de Celine, ele definitivamente reviraria seus olhos implacavelmente. Mesmo que o tempo tivesse passado, Celine ainda era aquela criatura faminta por poder de antes. Nós pagamos nossos respeitos ao Guardião Radiante. Esperamos que o Senhor nos leve a derrotar os exércitos aliados mais uma vez. A essa altura, Banquer e seus seguidores haviam sido aniquilados. Com o apoio de Lei Lin, cuja força era insondável, que outras escolhas os magos visitantes tinham? Eles imediatamente se ajoelharam respeitosamente. Embora Banquer e Celine os tivessem convidado como aliados, na frente do feroz Lei Lin, como esses magos se atreviam a agir grande? Um após o outro, eles começaram a se rotular como subordinados. Os olhos de Lei Lin os examinaram um pouco. E todos vocês me desapontam. A primeira frase que ele falou fez os muitos magos ajoelhados irromperem em um suor tão frio que encharcou suas roupas. O exército aliado das outras tribos já chegou ao portão, e você ainda está lutando pelo poder sobre uma coisa tão trivial. Lei Lin balançou a cabeça, com pena em sua expressão. Portão. Celine cobriu a boca e ofegou de surpresa. O quê? Os magos abaixo também começaram a clamar. Esta notícia foi realmente muito chocante. Por quê? Você achava que aquelas outras tribos esperariam em silêncio na cidade de Poti?
Um sorriso zombeteiro passou pela esquina dos lábios de Lelin enquanto pensava em uma ideia. Os magos que estavam presentes de repente sentiram uma enorme força prendendo seus corpos inteiros. Eles eram incapazes de usar qualquer tipo de feitiços, e logo depois sentiam-se muito tontos, como se o mundo todo estivesse girando. Quando eles voltaram a seus sentidos, eles já haviam deixado o local como um grupo e estavam em algum lugar ao ar livre. Em frente a eles, um grupo de elfos negros, gnomos em roupas mecânicas e até mesmo imperadores de feras estavam olhando com os olhos arregalados, surpresos com a aparição repentina. Os olhos de Selene estavam cheios de confusão por um momento, mas ela respondeu imediatamente depois disso. Esta é a região montanhosa do lado de fora da Aliança da Natureza. Vocês todos estavam de fato preparando um ataque furtivo. Seus membros não podiam deixar de sentir gelo. Na frente deles estavam obviamente as elites das outras raças. Cada um deles tinha força, pelo menos, equivalente a um rank de um magus, e também a um bom número de 3 Power Roses. Se eles tivessem aproveitado a oportunidade para lançar uma emboscada enquanto ela lutava com Banquer, certamente uma grande derrota para os humanos da Twilight Zone. Esqueça o resto, até mesmo a Academia da Aliança da Natureza não seria capaz de se proteger. E depois que Banquer morreu, a totalidade da Twilight Zone. Selene não se atreveu a pensar mais. Ser capaz de suprimir todos nós magos instantaneamente, e nos trazer aqui sem qualquer resistência, significa que se o Guardião Radiante quisesse, ele não precisaria de muito esforço para apenas eliminar todos nós, ao contrário de Selene e os outros magos. Ao contrário, ficaram chocados com a força aterrorizante que Lelin demonstrara. Não só ele tinha acabado de matar Banquer alguns momentos atrás, mas ele também havia transportado todo esse grupo. Isso havia usado apenas uma pequena fração da força de Lelin, e isso os deixou sem o menor pensamento de resistência. Mage humano. Você pode realmente ver além da nossa ocultação. Uma voz risonha se espalhou quando os elfos negros se separaram para expor uma rainha vestida com um manto de ouro. Esta rainha tinha um rosto primoroso, orelhas afiadas, e as ondas de energia emitidas pelo seu corpo haviam impressionantemente atingido o nível 3. Depois que ela saiu, um anão robusto, bem como um gnomo dirigindo uma máquina grande, saiu também. Ao lado deles, alguns imperadores que soltavam uivos aterrorizantes. Rank 3. Todos os rankings 3 Power Roses e inúmeros magos murmuraram desanimados. Deixando de lado a lendária rainha dos elfos negros por enquanto, era inesperado para as tribos como anões e gnomos produzirem rank 3 segundos após um longo período de supressão. Incluindo os imperadores da fera, havia um total de 6 potências de 3 graus reunidas aqui.